Bom dia na presença de Deus. Que esta nova manhã traga consigo a serenidade que vem de um coração em paz com o Senhor. Hoje, o Espírito Santo nos convida a refletir sobre um tema que, embora pareça simples, revela muito sobre o nosso relacionamento com Deus: a honestidade. Vivemos tempos em que a mentira se tornou disfarce e a aparência muitas vezes vale mais que a verdade. Mas diante de Deus não existem máscaras. Ele vê o que está por trás das palavras, das intenções, dos gestos e até dos silêncios. A honestidade é mais do que uma virtude moral, é uma expressão do temor do Senhor. Quem anda na retidão demonstra reverência ao Criador, mas quem se acostuma com atalhos, enganos e meias-verdades revela desprezo pelas leis divinas. E o versículo de hoje nos lembra disso com clareza. Quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem segue caminhos tortuosos o despreza. Em Provérbios capítulo 14, versículo 2, quando a Bíblia fala sobre andar, ela está descrevendo um estilo de vida. Andar na retidão é viver de modo íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. É fazer o que é certo, não porque convém, mas porque agrada a Deus. A honestidade é o reflexo de um coração transformado pela graça. Não nasce do esforço humano, mas da comunhão com o Espírito Santo. É o resultado de uma vida que escolheu a verdade como fundamento. E a verdade nas Escrituras não é apenas um conceito, é uma pessoa. Jesus declarou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida." Ou seja, ser honesto é andar com Cristo. Há uma diferença profunda entre parecer e ser. Muitos se preocupam em parecer corretos, mas o Senhor se agrada daqueles que são sinceros diante dele, mesmo que estejam em processo de mudança. Deus prefere um coração quebrantado e verdadeiro do que uma imagem perfeita e mentirosa. Ser honesto com Deus é reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Ainda erro, ainda luto contra o meu próprio coração, mas quero andar na Tua verdade. Essa confissão simples é uma oração poderosa, porque o Senhor se revela àqueles que o buscam com sinceridade. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti. Eu não quero apenas parecer justo, eu quero ser verdadeiro. Purifica o meu coração de toda duplicidade. Ensina-me a andar na Tua luz, mesmo quando o caminho for estreito. Que a minha vida seja um reflexo da Tua verdade. O mundo ensina que ser honesto é ser ingênuo, mas o reino de Deus nos ensina que ser honesto é ser sábio. Porque a mentira pode até parecer vantajosa por um tempo, mas sempre tem um preço. A verdade, por outro lado, pode doer por um instante, mas traz libertação eterna. A honestidade é a base da confiança, e onde há confiança, há presença de Deus. O Senhor habita entre os que andam com integridade. Ele abençoa quem vive de forma reta. A desonestidade, no entanto, cria rachaduras espirituais. Ela começa pequena, uma omissão, uma desculpa, um atalho, mas com o tempo abre um abismo entre o homem e Deus. Por isso, a honestidade não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre quem estamos nos tornando. Pense em quantas vezes a vida nos coloca diante de escolhas sutis: ser sincero ou disfarçar, assumir um erro ou esconder, agir com justiça ou buscar vantagem. São nesses momentos silenciosos que o temor do Senhor se manifesta. Andar na retidão é fazer o que é certo mesmo quando ninguém está observando. É permanecer fiel à consciência moldada pela palavra. É lembrar que o Deus que vê em secreto é o mesmo que recompensa em secreto. Senhor,
Ajuda-me a ser verdadeiro quando ninguém me vê. Que a minha palavra seja firme, que as minhas intenções sejam puras e que o meu coração te honre em cada decisão. A honestidade começa dentro. Antes de ser uma conduta externa, é uma postura interna. É olhar para dentro de si e permitir que o Espírito Santo ilumine as áreas sombrias, aquelas onde a verdade ainda precisa ser dita. E essa verdade, quando revelada, não vem para condenar, vem para curar. Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para libertar. Há coisas que só são resolvidas quando saem da escuridão. Há pessoas que vivem com o peso da duplicidade, dizem uma coisa, sentem outra, agem de um jeito e pensam de outro. E com o tempo, essa incoerência rouba a paz. Mas quando o coração decide ser verdadeiro, o descanso volta, porque a transparência diante de Deus é o primeiro passo da cura. Senhor, livra-me de toda a aparência de falsidade. Eu quero andar na luz. Se houver em mim algo que te desagrada, revela-me. Corrige-me com amor, mas não permitas que eu viva em engano. A honestidade é a marca dos que temem a Deus. E o temor do Senhor não é medo, é reverência. É o reconhecimento de que Ele é santo, justo e digno da verdade. Quem teme a Deus não mente, porque sabe que o olhar do Pai é mais importante que a aprovação dos homens. O temor do Senhor é o que sustenta o caráter. Sem Ele, as decisões se tornam frágeis e o coração se corrompe. Mas quando o temor governa a alma, até as pequenas atitudes refletem integridade. Ser honesto é uma forma de adoração. Quando você escolhe a verdade, está dizendo a Deus: eu te respeito mais do que temo perder algo. E o céu se agrada desse gesto silencioso. O livro de Salmos diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, pratica a justiça e fala a verdade no coração. Salmo capítulo 15, versículos 1 e 2. Perceba, fala a verdade no coração. A integridade começa dentro e o exterior apenas reflete o que o coração já decidiu. A honestidade é a linguagem do reino. Quando ela é rompida, o testemunho se enfraquece. Mas quando ela é preservada, a luz de Cristo se torna visível no mundo. Por isso, o inimigo tenta tanto corromper a verdade. Ele sabe que um coração íntegro é uma fortaleza espiritual. Mas quem se mantém firme na verdade de Deus não é enganado pelas mentiras do tempo. Senhor, guarda-me da falsidade, que eu nunca negocie os princípios do teu reino. Dá-me discernimento para reconhecer as armadilhas do engano e coragem para permanecer fiel, mesmo que isso custe caro. A honestidade não depende das circunstâncias, mas da convicção. Não é algo que se adapta ao ambiente, é um valor permanente. É o mesmo no trabalho, em casa, nas conversas, nas redes sociais, nas decisões secretas. E quem vive com essa integridade constante experimenta algo precioso: a paz. A paz de quem não precisa esconder nada. A paz de quem dorme tranquilo porque vive com transparência diante de Deus. Essa paz é o maior tesouro da alma. E é o que o mundo anda desesperado para encontrar. Mas ela só é dada àqueles que escolhem a verdade, mesmo quando ela é difícil. Senhor, eu quero essa paz, a paz de quem tem o coração limpo, a paz de quem confia em Ti sem reservas, a paz de quem escolhe a verdade mesmo quando ela dói. Há um tipo de força que só existe nos íntegros, porque quem vive em retidão caminha com firmeza. O justo não teme o futuro, porque sabe que Deus é o seu defensor. Mas o desonesto vive sob o peso do medo. Medo de ser descoberto, medo de perder, medo de enfrentar a verdade. E esse medo é prisão.
Deus, no entanto, nos chama para a liberdade. E a liberdade começa quando a alma se reconcilia com a verdade. O Senhor está chamando o seu povo de volta à simplicidade da fé, uma fé sincera, transparente, sem disfarces, uma fé que não precisa de aparência para provar a autenticidade. O Espírito Santo procura corações assim, corações inteiros, sem divisão. Porque só um coração inteiro pode ser cheio de Deus. Senhor, faz de mim uma pessoa verdadeira, que o meu falar, o meu agir e o meu pensar estejam alinhados com a Tua palavra. Não permitas que eu viva em duplicidade. Que a Tua verdade seja o meu norte e a Tua presença o meu refúgio. Honestidade é também humildade. É admitir quando erra, pedir perdão, recomeçar. É ter coragem de dizer, eu não sou perfeito, mas quero ser melhor. Deus honra essa atitude. Porque Ele não procura perfeitos, procura sinceros. E talvez essa seja a grande lição desta manhã. Deus não se agrada da mentira, mas se encanta com a verdade dita em arrependimento. Senhor, ensina-me a valorizar a verdade, que eu seja honesto comigo, com os outros e contigo, e que a minha vida seja uma carta aberta da Tua fidelidade. Quando a honestidade se torna o centro da vida, tudo muda. As palavras ganham peso, os gestos ganham propósito, as decisões ganham paz. E o coração aprende a descansar no fato de que agradar a Deus é mais importante do que agradar o mundo. Andar na retidão é andar com Deus. E quem anda com Deus, anda seguro. A honestidade diante de Deus é o fundamento de toda a vida espiritual. Antes de ser um valor moral, é uma atitude de alma. Porque Deus não olha apenas para o que fazemos, Ele contempla quem somos. A fé autêntica começa quando a verdade deixa de ser uma ideia e se torna uma forma de viver diante do Criador. O salmista Davi escreveu essas palavras após seu maior erro. Ele havia caído, havia pecado, havia se escondido. Mas quando a luz do Espírito o alcançou, Davi entendeu que não bastava reparar o que os outros viam, era preciso ser verdadeiro no íntimo. E então ele ora, eis que te comprazes na verdade no íntimo. Deus não busca uma aparência de santidade, Ele busca sinceridade. A honestidade espiritual é o caminho da restauração. E toda restauração começa com uma confissão verdadeira. A presença de Deus é o único lugar onde a mentira perde força. Diante dos homens, ainda é possível disfarçar, justificar, argumentar. Mas diante de Deus, o disfarce não funciona. Sua luz penetra até as intenções mais escondidas. E ainda assim, Ele não nos rejeita, Ele nos chama. O Senhor não exige perfeição, Ele deseja verdade. A mentira fere a comunhão, mas a confissão restaura o relacionamento. A Bíblia diz em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus não apenas perdoa, Ele purifica. A honestidade, portanto, não é punição, é libertação. É o processo pelo qual o coração se alinha novamente com o céu. Senhor, eu me aproximo de Ti com verdade. Não quero esconder o que já conheces. Examina-me, limpa-me e renova dentro de mim um espírito reto. Há uma guerra silenciosa dentro de todo ser humano. O desejo de parecer bom versus o chamado para ser verdadeiro. Desde o Éden, o homem tenta cobrir-se com folhas de aparência, mas Deus continua perguntando, onde estás? Essa pergunta não é geográfica, é espiritual. Deus sabe onde estamos fisicamente, mas quer que reconheçamos onde estamos interiormente. A honestidade diante dele começa quando respondemos com sinceridade.
Senhor, eu estou aqui. Com medo, com vergonha, com fraqueza, mas estou aqui. O Senhor valoriza mais um coração exposto do que uma aparência perfeita, porque o quebrantamento é o terreno onde Ele planta a restauração. Senhor, dá-me coragem de ser verdadeiro diante de Ti, que eu não viva de disfarces espirituais. Prefiro ser ferido pela verdade do que viver confortado por uma ilusão. Deus é a verdade, não apenas fala a verdade, Ele é a verdade. E ninguém pode ter comunhão com Ele sustentando o engano. A mentira cria distância, ela levanta muros onde deveria haver pontes. Mas quando o coração escolhe a sinceridade, o Espírito Santo se aproxima. A honestidade é o idioma da presença de Deus. Ela nos coloca no mesmo tom que o céu. E é nesse ambiente de transparência que a sabedoria floresce. Davi entendeu isso quando disse: "No oculto me fazes conhecer a sabedoria." Ou seja, a verdade abre espaço para a revelação. O Espírito não fala onde há fingimento, mas quando o coração é sincero, até o silêncio de Deus se torna ensino. Senhor, fala comigo através da Tua verdade, que eu aprenda mais com a Tua correção do que com os elogios do mundo. Ensina-me a amar a Tua voz, mesmo quando ela me confronta. A honestidade diante de Deus transforma o ser humano por inteiro. Ela limpa o coração, alinha os pensamentos e renova as intenções. É como abrir as janelas de um quarto fechado há muito tempo. A luz entra, o ar muda e o ambiente ganha vida novamente. Há pessoas que vivem uma fé cansada porque nunca abrem o coração completamente. Guardam culpas antigas, escondem fraquezas e tentam sustentar uma espiritualidade sem confissão. Mas a presença de Deus não é lugar de encenação, é lugar de cura. Quando admitimos: Senhor, eu preciso de Ti, o Espírito começa a agir. A confissão não enfraquece, liberta. A verdade não humilha, restaura. E quando a alma se rende, o céu se move. Senhor, hoje eu me abro diante de Ti. Toca nas áreas que ainda escondo. Cura-me das mentiras que eu conto para me proteger, que a Tua verdade penetre fundo e me renove por completo. O inimigo sabe o valor da verdade, por isso sua arma favorita é o engano. Ele distorce, exagera, confunde. Não precisa convencer alguém a mentir, basta fazê-lo se justificar. Mas toda vez que racionalizamos o erro, nos afastamos da presença. A serpente no Éden não disse uma mentira completa, misturou verdade com engano. E é assim até hoje. As meias-verdades são inteiras o suficiente para afastar o homem de Deus. Mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele conduz os filhos de Deus à luz completa. E quando andamos com Ele, começamos a perceber que a transparência é proteção, não exposição. Deus não nos humilha com a verdade. Ele nos protege por meio dela. Senhor, guarda-me do engano disfarçado de sabedoria, que eu reconheça a Tua voz em meio às vozes deste mundo e que a Tua verdade seja sempre o meu padrão. A confissão não é sinal de fraqueza, é demonstração de fé. Porque ao confessar, reconhecemos que Deus é maior que o nosso pecado, que Sua graça é mais forte que a nossa culpa, que o perdão é mais poderoso que a vergonha. Por isso Tiago escreve: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago capítulo 5, versículo 16. A confissão abre o caminho da cura. Deus não cura o que escondemos, mas sara o que entregamos. A honestidade é, portanto, o primeiro passo da restauração. Senhor, dá-me um coração ensinável, que eu não tema reconhecer minhas falhas, porque em cada reconhecimento há libertação, e em cada confissão uma nova chance. Há uma honestidade que ninguém vê,
mas Deus valoriza. É aquela das decisões silenciosas, o pensamento que rejeita o mal, o desejo que é entregue antes de se tornar ação. É a honestidade do olhar que não se desvia, da intenção que permanece pura. O Senhor observa essas escolhas internas, e cada uma delas é um ato de adoração. Quando você decide ser honesto no invisível, o céu se alegra, porque ali, no íntimo, se manifesta o verdadeiro temor do Senhor. E a recompensa não vem dos aplausos humanos, vem da presença constante de Deus na caminhada diária. Senhor, quero agradar-te nas coisas que ninguém vê, que a minha consciência seja limpa, que os meus pensamentos te honrem e que a tua verdade me acompanhe onde quer que eu vá. O Espírito Santo não habita em corações divididos. Ele busca morada em corações inteiros, sinceros, livres de duplicidade. Um coração honesto é um templo seguro para a presença. E quando a presença habita, tudo muda. A voz de Deus se torna mais nítida, o discernimento se aguça, a oração ganha profundidade. A honestidade, então, deixa de ser esforço e se torna estilo de vida. É por isso que o salmista declarou: bem-aventurado aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em cujo espírito não há engano. Salmo capítulo 32, versículo 2. A ausência de engano é a presença de paz. E essa paz é o testemunho do Espírito confirmando: você está andando comigo. Senhor, habita em mim. Que o meu coração seja teu lar. Remove toda mentira e enche-me com a tua verdade. A honestidade diante de Deus é o primeiro degrau da maturidade espiritual. É o ponto onde a fé deixa de ser aparência e se torna comunhão. Quem vive com sinceridade vive leve. Quem anda na verdade caminha acompanhado pela presença do Altíssimo. Por isso, neste novo dia, que sua oração seja simples, mas verdadeira. Senhor, eu quero ser verdadeiro contigo. Que o meu coração te honre mais do que as minhas palavras. Ensina-me a andar na tua luz e a descansar na tua fidelidade. A honestidade não é apenas um valor diante de Deus, é também um testemunho diante dos homens. Quem anda em retidão não apenas agrada ao Senhor, mas inspira confiança, transmite paz e reflete a presença do Espírito Santo onde quer que esteja. O mundo pode duvidar das palavras de um cristão, mas não pode negar o poder de uma vida íntegra. A Bíblia é clara: procurai as coisas honestas perante todos os homens. Isso significa que a verdade não é algo que guardamos apenas para dentro da igreja, mas algo que carregamos para o cotidiano, nas conversas, nas escolhas, nos relacionamentos e no trabalho. O amor verdadeiro não mente. Quem ama não engana, não manipula, não finge. A honestidade é a forma mais pura de amar, porque comunica respeito e confiança. E é por isso que Jesus uniu o amor a Deus e o amor ao próximo como os dois maiores mandamentos. Quem ama o próximo vive de modo transparente. A verdade é o solo onde a confiança floresce. E onde há confiança, há comunhão. E onde há comunhão, Deus habita. Senhor, ensina-me a amar com sinceridade, que o meu amor não tenha disfarces, que as minhas palavras e atitudes sejam reflexo da tua verdade. Entre os exemplos mais belos de integridade nas Escrituras está José, o filho de Jacó. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e levado ao Egito, José teve todas as razões humanas para justificar um desvio de caráter. Mas mesmo no exílio, ele escolheu a honestidade. Quando servia na casa de Potifar, manteve-se fiel, recusando-se a ceder à sedução da esposa do seu senhor. Ele poderia ter cedido e tentado justificar dizendo: ninguém saberá.
mas o temor de Deus era maior que o desejo momentâneo. E ele respondeu: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Gênesis, capítulo 39, versículo 9. José foi injustiçado e lançado na prisão, mas Deus não o esqueceu. A honestidade não o poupou do sofrimento, mas o conduziu à exaltação. No tempo certo, o Senhor o colocou como governador do Egito. A integridade de José se tornou ponte entre a dor e o propósito. A história dele nos ensina que a honestidade pode custar temporariamente, mas sempre compensa eternamente. Senhor, mesmo quando a verdade me custar algo, dá-me coragem para permanecer fiel. Que o meu caráter seja mais forte do que o medo de perder. Outro exemplo é Daniel, um jovem levado cativo para a Babilônia, cercado por uma cultura corrupta e idólatra. Mesmo em uma terra estrangeira, ele decidiu permanecer fiel à sua fé. Quando foi convidado a comer das iguarias do rei, recusou o banquete e escolheu manter-se puro. A decisão parecia pequena, mas revelava um princípio inegociável. A integridade não depende do ambiente. Daniel também foi alvo de conspiração, traído por colegas invejosos. Ainda assim, não cedeu à desonestidade, nem tentou manipular a situação. Ele confiou em Deus e manteve sua postura. E quando foi lançado na cova dos leões, a verdade o defendeu. Deus fechou a boca das feras e exaltou aquele que permaneceu honesto. A integridade de Daniel não apenas o salvou, inspirou uma nação inteira a temer ao Deus vivo. Senhor, ajuda-me a ser fiel como Daniel, que a minha vida fale mais alto do que as circunstâncias, que a minha postura revele a tua presença, mesmo quando eu estiver em meio à oposição. A história de Ruth também é um retrato de integridade. Viúva estrangeira e sem garantias, ela escolheu permanecer fiel à sogra Noemi, dizendo: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ruth capítulo 1, versículo 16. Quando chegou a Belém, Ruth poderia ter agido de modo interesseiro, buscando segurança a qualquer custo, mas preferiu trabalhar com humildade, recolhendo espigas nos campos. Sua honestidade e lealdade chamaram a atenção de Boaz, que viu nela uma mulher de valor. A fidelidade de Ruth foi recompensada. Deus a incluiu na linhagem de Jesus. E isso nos ensina que a integridade atrai a providência divina. Senhor, que eu tenha o coração de Ruth, que a minha fidelidade em tempos difíceis fale mais alto do que o desespero, que o meu trabalho e as minhas ações revelem que confio em Ti. Quando o profeta Samuel encerrou o seu tempo de liderança sobre Israel, fez uma declaração pública que ecoa até hoje. Ele disse: aqui estou, testemunhai contra mim perante o Senhor. De quem tomei o boi? Ou de quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? De quem recebi suborno? 1 Samuel capítulo 12, versículo 3. E todo o povo respondeu: de ninguém tomaste coisa alguma. Que testemunho poderoso! Samuel terminou o ministério sem manchas, sem acusações, sem culpa. Sua honestidade o acompanhou até o fim. E o que o povo viu em Samuel foi um reflexo do caráter de Deus. Senhor, que a minha vida pública e a minha vida secreta sejam as mesmas. Que eu possa terminar cada etapa da minha jornada com consciência limpa. Que o Teu Espírito me livre de toda corrupção, mesmo nas intenções do coração. A honestidade é o alicerce de toda relação saudável. Sem ela, o amor se desgasta, a confiança se quebra e a comunhão perde sentido. Deus nos chama a viver com verdade no casamento, nas amizades, no ministério e até nos conflitos. Ser honesto com o próximo é agir com empatia e transparência.
É falar a verdade em amor, sem usar a verdade como arma, mas como cura. A Bíblia diz: falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Quando omitimos ou distorcemos a verdade, quebramos laços espirituais. Mas quando somos sinceros, geramos confiança e fortalecemos o corpo de Cristo. Senhor, dá-me sabedoria para falar a verdade com amor, que eu seja instrumento de reconciliação e não de divisão. Ensina-me a construir pontes com palavras honestas. Jesus é o padrão da honestidade perfeita. Ele não apenas falava a verdade, ele era a verdade encarnada. Mesmo diante da traição, da mentira e da injustiça, nunca recuou de sua missão. Diante de Pilatos, disse serenamente: para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João capítulo 18, versículo 37. A cruz foi o preço da sua fidelidade à verdade. E por meio dela, aprendemos que a honestidade pode custar tudo, mas nunca se perde quando está em Deus. Cristo nos convida a segui-lo nesse mesmo caminho, a viver de modo transparente, íntegro, confiante, sem máscaras, sem duplicidade. E o Espírito Santo nos fortalece para isso, transformando cada área da vida em testemunho. Senhor Jesus, Tu és a verdade que me liberta. Que eu te siga com sinceridade, mesmo quando for difícil. Ensina-me a viver com o mesmo amor e pureza que havia em Ti. A Bíblia garante que a honestidade sempre tem recompensa. Pode demorar, pode parecer invisível, mas no tempo certo, Deus honra quem anda em verdade. Provérbios capítulo 2, versículo 7 diz: Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. A integridade é um escudo. Ela protege o justo, preserva sua paz e garante que nada construído sobre a verdade será destruído. Os desonestos podem prosperar por um tempo, mas a sua casa não permanece. A verdade, porém, é eterna, porque vem do próprio Deus. Senhor, dá-me paciência para esperar a Tua recompensa. Mesmo que a justiça dos homens falhe, sei que a Tua nunca falha. Sustenta-me na Tua verdade até o fim. A honestidade com o próximo é a prova prática da fé. Não se trata apenas de dizer a verdade, mas de viver como testemunho dela. A integridade é a semente que gera confiança, paz e comunhão. Assim como José, Daniel, Ruth, Samuel e tantos outros, que a sua vida também seja lembrada pela sinceridade, que o seu nome seja associado à retidão e que o seu caráter revele o Deus que você serve. Senhor, faz-me um instrumento da Tua verdade, que o meu modo de viver inspire fé, que as minhas atitudes revelem o Teu amor e que eu seja achado fiel diante de Ti e dos homens. Chegamos ao momento de encerrar esta meditação, mas não a presença de Deus. A cada palavra refletida, o Espírito Santo nos conduziu de volta a um fundamento antigo e sagrado. A honestidade agrada ao Senhor. Durante esta caminhada, vimos que a integridade começa diante de Deus, se manifesta diante dos homens e se confirma nas pequenas atitudes da vida. E quando o coração decide viver com verdade, o próprio Deus se encarrega de sustentar os seus passos. O livro de Provérbios nos ensinou que quem anda na retidão teme ao Senhor, mas quem segue caminhos tortuosos o despreza. Essa verdade ecoa como um lembrete eterno. O temor de Deus e a honestidade caminham lado a lado. Não há como temer ao Senhor e viver no engano, assim como não há como ser íntegro sem amar a verdade. A honestidade é mais do que um valor moral. É uma forma de adoração.
Cada vez que você escolhe a verdade, mesmo quando ninguém está olhando, você está dizendo a Deus: Tu és mais importante do que a minha conveniência. Adorar é reconhecer a soberania de Deus sobre cada área da vida. E isso inclui a forma como lidamos com a verdade. A mentira sempre promete facilidade, mas cobra caro. A verdade às vezes custa caro, mas entrega paz. O justo vive com o coração leve porque não tem o que esconder, e essa leveza é um dos maiores presentes da graça. A honestidade é a arte de viver limpo por dentro. Senhor, obrigado porque Tua palavra me ensina a valorizar a verdade. Quero Te adorar não apenas com os meus lábios, mas com as minhas escolhas. Que cada decisão que eu tomar revele que o Teu Espírito habita em mim. A presença de Deus é o ambiente onde o caráter é formado. Ninguém se torna íntegro apenas pela força da vontade. A integridade é fruto da habitação do Espírito. Quanto mais tempo passamos na presença, mais nos parecemos com Cristo. E quanto mais nos parecemos com Cristo, mais odiamos a mentira. A santificação não é um processo de disfarce, mas de revelação. Deus não mascara os defeitos, Ele os transforma. Ele trabalha no interior, moldando o coração até que a verdade se torne natural. Por isso, não se trata de buscar perfeição, mas de buscar comunhão. Quem caminha com Deus todos os dias aprende a escolher a verdade como estilo de vida. Senhor, molda o meu caráter à Tua semelhança, que a Tua presença me transforme de dentro para fora. Não quero apenas parecer justo, quero ser verdadeiro. A prova da integridade vem nas horas difíceis. É fácil ser honesto quando tudo está bem, mas é nas adversidades que o coração é revelado. José foi fiel mesmo na prisão. Daniel manteve-se íntegro mesmo diante da cova. Ruth permaneceu leal mesmo na pobreza. Samuel continuou puro mesmo cercado por corrupção. Todos eles entenderam que a honestidade não é negociável. E você, hoje, é chamado a essa mesma fé. Porque o mesmo Deus que sustentou aqueles homens e mulheres fiéis é o Deus que sustenta você. A retidão não te isenta da dor, mas garante a presença. E quem tem a presença tem tudo o que precisa para vencer. Senhor, quando eu for provado, lembra-me da Tua fidelidade, que eu não me venda por migalhas de aceitação, que a minha fé permaneça firme mesmo quando for solitária. Deus é justo. Ele observa em silêncio, mas nunca deixa sem recompensa aquele que escolhe a verdade. A integridade é uma semente que pode parecer esquecida, mas floresce no tempo certo. A Bíblia diz: o homem fiel será acumulado de bênçãos. Provérbios capítulo 28, versículo 20. Essa promessa não se limita a riquezas materiais. A bênção da fidelidade é a paz, a clareza espiritual, a direção certa e a companhia constante do Espírito Santo. Quem anda em integridade pode atravessar desertos, mas nunca caminha sozinho. A mentira constrói atalhos, mas o justo caminha em trilhas eternas, e o tempo é sempre amigo de quem vive na verdade. Senhor, eu confio na Tua recompensa. Ainda que o mundo não entenda, escolho a verdade. Prefiro a Tua aprovação ao aplauso dos homens. A honestidade também é necessária quando falhamos, porque até os justos tropeçam, mas o que diferencia o íntegro do hipócrita é a reação após a queda. O hipócrita esconde, o íntegro confessa, e Deus não rejeita o coração arrependido. O salmista escreveu: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. A graça de Deus é o braço que levanta quem admite que errou. A confissão abre o caminho para o perdão, e o perdão restaura a comunhão. Nunca é tarde para voltar a viver com verdade. Enquanto há vida, há chance de recomeço.
Senhor, se eu cair, levanta-me com a tua misericórdia. Se eu errar, corrige-me com amor. Que eu jamais me afaste da tua presença por medo de reconhecer minha fraqueza. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Mateus, capítulo 5, versículo 14. A luz não é apenas o brilho da fé, mas o reflexo da verdade. Ser luz é ser transparente. É viver de modo que as pessoas vejam Cristo em nós. A honestidade é o que mantém essa luz acesa. O cristão desonesto é como uma lâmpada com o vidro sujo. Ainda tem luz, mas ninguém enxerga o brilho. Quando a igreja vive com integridade, o mundo volta a acreditar na mensagem do Evangelho, porque a verdade é o que dá autoridade à palavra, e o Espírito Santo unge quem escolhe a retidão. Senhor, faz brilhar a tua luz através da minha vida, que eu seja exemplo de retidão no meu trabalho, na minha casa e na minha comunidade. Que o meu testemunho desperte fé em quem me observa. A honestidade é um descanso para a alma, porque nos liberta da necessidade de manter aparências. O disfarce cansa, a verdade descansa. Quem vive de aparência precisa constantemente sustentar uma imagem, e isso desgasta o espírito. Mas quem vive de verdade pode respirar aliviado, sabendo que não precisa provar nada a ninguém, apenas agradar a Deus. Deus quer te ver livre desse peso, livre para ser quem Ele te chamou para ser, autêntico, transparente, inteiro. O Senhor se agrada dos que vivem com simplicidade e sinceridade. Essas duas virtudes são joias raras no tempo em que vivemos, e o Espírito Santo as cultiva em corações dispostos. Senhor, liberta-me da necessidade de agradar os outros. Ensina-me a viver para te agradar. Que eu seja verdadeiro, mesmo que isso me torne diferente. Pai amado, neste momento de encerramento, nós te agradecemos por esta manhã de reflexão e comunhão. Obrigado porque tua palavra nos lembrou que a honestidade não é apenas uma escolha ética, mas um ato de fé. Tu nos chamas a viver com o coração puro, os lábios sinceros e os passos firmes na retidão. Senhor, limpa-nos de toda duplicidade. Perdoa as vezes em que preferimos a aparência à verdade, o atalho à obediência. Renova em nós o desejo de te agradar acima de tudo. Dá-nos coragem para escolher o que é certo, mesmo quando ninguém vê. Ensina-nos a ser luz em um mundo escuro e sal em uma geração sem sabor. Que as nossas palavras inspirem confiança, que as nossas atitudes revelem o teu caráter e que a nossa vida se torne um reflexo do teu amor e da tua santidade. Sustenta-nos com tua mão quando vacilarmos, e quando tropeçarmos, levanta-nos com tua graça. Que sejamos conhecidos não pelo que temos, mas por quem somos em ti. Pessoas honestas, verdadeiras, fiéis, que caminham de cabeça erguida porque vivem com o coração limpo. Pai, abençoa cada pessoa que ouviu esta palavra. Que esta manhã marque um recomeço, que o Espírito Santo continue falando, moldando e restaurando, e que ao sair deste momento de oração, cada um de nós leve no coração o compromisso de viver com integridade, para que o mundo veja em nós o reflexo do teu Filho, Jesus Cristo. Oramos em nome dele, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, siga nosso canal, curta e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas por esta palavra. Tenha um bom dia na presença de Deus.